Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Para estar registrando a sua presença e a sua participação, eu preciso que você sempre deixe o seu nome completo lá nos comentários, tá bom? Assim eu vou ter certeza que você está aproveitando as nossas videoaulas. Segue aí na explicação. Tudo de bom. Muito bem. Continuando aí, então, a nossa aula. Nós estamos na aula de número 13 do primeiro ano do ensino médio. E aí, esse exercício, eu dei uma olhadinha nele na apostila, ele parece que tem alguns errinhos de digitação, algumas coisas que estão faltando. Eu diminuí ele um pouquinho também para caber na nossa tela. Com relação à figura abaixo, ok. Então, aí nós temos parábolas em várias situações. Os gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são. Olha só, gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero significa que elas têm outros valores a não ser zero. Parece que houve uma confusão aí nesse exercício. Vamos conversar um pouquinho aqui para a gente poder estudar. Quando nós temos o valor do a, a gente tem a função, né? A gente tem a função y. Só pegar a caneta aqui. Y igual a f de x igual a x² mais bx mais c. O valor do a aqui é o valor que nos diz se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, certo? Quando o a é positivo, concavidade voltada para cima. Quando o a é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, aqui ó, nós temos o a positivo, nesses três casos aqui, ó, a concavidade voltada para cima, ó, certo? E aqui a concavidade voltada para baixo, no caso em que o a é negativo. Está aqui, ó, a menor do que zero. Quando nós temos, vamos começar daqui de baixo. Quando nós temos o delta positivo, você fez os valores do delta, b² menos 4ac, e você achou um valor positivo, ou seja, maior do que zero, quando a gente tem um delta positivo, isso significa que na segunda parte da nossa fórmula nós vamos ter duas raízes. E elas vão ser diferentes entre elas. Ou seja, elas vão cortar em dois pontos. Ó. Corta nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui. Certo? Bem, aqui ela pode ser zero e pode ser um outro valor. Então, por isso que esse exercício aqui está um pouco esquisito. Certo? São dois valores diferentes. Um deles pode ser zero. Por exemplo, 0 e 2. Certo? Bacana. Agora, quando o delta dá zero, o que acontece é o seguinte. Imagina, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Daqui a gente vai olhar para esse daqui. Imagina que isso daqui ó, é uma cordinha, certo? A parábola é uma cordinha. E esse ponto aqui mostra exatamente a interseção dessa cordinha com esse eixo x. Então, estou segurando essa cordinha assim, ó, fazendo esse balãozinho assim. Você concorda que se eu subir essa parábola, essa cordinha, esses pontos aqui, ó, esse azul e esse azul, eles vão se aproximar, certo? Então, à medida que eu vou subindo, essa barriguinha aqui, ó, ela vai diminuindo na parte aqui, ó, certo? Até um ponto que eu vou subindo, esses pontos vão chegando próximos um do outro e eles vão encontrar. Ou seja, aqui a gente tem uma resposta só, que é o delta igual a zero, que faz com que as raízes elas se tornem uma só. E aí não faz diferença você falar em x' e x². Você fala que é uma resposta só, por isso que toca num ponto só. E aí, se você continuar essa ideia de subir, esse último pontinho de contato ele vai descolar, né? Que vai ser esse caso aqui, ou nessa parte de baixo, porque é a mesma ideia de ir empurrando, é a mesma ideia de puxar. É a parte em que o delta é negativo. Quando o delta é negativo, significa que não tem raízes. Não tem raízes reais. Não existem raízes de números reais aqui, certo? Então, não tem raiz.
Então, não cabe dizer se é diferente de zero, porque ser diferente de zero é ser igual a alguma outra coisa. Aqui é uma questão de existência, certo? Então, a gente poderia adaptar um pouquinho essa resposta da seguinte maneira. Os gráficos que representam funções com raízes diferentes, seria esse e esse aqui. Os gráficos que representam funções sem raízes, né? Aí seria esse e esse aqui. Então, gera muita dúvida. Se a gente for colocar A, B, C, D, E, F, né? Os gráficos que representam funções com raízes diferentes, certo? Aqui não dá para a gente garantir que uma delas é zero, corta essa parte. E se a gente for colocar aqui, isso aqui é A, B, C, D, E e F, aí nós teríamos uma resposta que seria a letra A. Tentando adivinhar aí essas informações que estavam faltando, seria aqui letra A, E e F, cortando essa parte, tá bom? Mas lembra desse estudo nosso aqui. O delta recebe o nome de discriminante da equação do segundo grau. Dependendo do valor dele, quando você for usar essa informação para construir o gráfico terá posições diferentes. Então, se o delta for positivo, vai cortar em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, vai tocar num ponto só, ou por cima ou por baixo. Agora, se o delta for negativo, não tem raiz. Ou seja, ela não toca, ela fica flutuando, ou ela fica abaixo do eixo x. Bacana? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Até lá.